Acabamos de cantar essas canções que falam sobre o coração, a transformação do nosso coração, e eu acredito que a transformação do coração, ela é um ato exclusivo de Deus. Rituais religiosos não podem transformar um coração. Pessoas não podem transformar o coração de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. E eu acredito que pela exposição da palavra dele e a ação do Espírito dele, o milagre da transformação pode acontecer em todos nós. A palavra do Senhor vai ser exposta agora nesse momento. E eu peço que nós oremos ao Senhor, pedindo da parte dele a iluminação necessária para que a gente entenda o que esse texto bíblico quer dizer para as nossas vidas. O que tem para as nossas vidas hoje? Eu te garanto que não tem nada a ver com casa, com dinheiro, com prosperidade. O objetivo de Deus é formar, transformar o teu coração, a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o principal alvo de Jesus. O principal alvo de Jesus não é te dar coisas. Não é te dar coisas. Não é fazer você prosperar nessa terra. O principal alvo de Deus para a sua vida é transformar o teu coração. A semelhança do Filho. Sermos semelhantes, não iguais, semelhantes ao Filho. Vamos orar? Deus, a tua palavra vai ser lida diante do teu povo. Ela vai ser exposta. E eu preciso, Senhor, que o Senhor use mais uma vez a minha vida, me capacite para isso, ilumina a mente dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão assistindo esse culto. Fala ao coração de todos nós, Pai, pois clamamos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O texto ele está projetado aqui na versão NVI, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então você pode abrir na tua Bíblia e acompanhar Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Diz assim, só posicionar aqui. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Pois Deus disse, só um instante, porque seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Eu acho que na hora de escrever eu engoli o versículo 3. Então acompanhe o versículo 3 aí, está na tua Bíblia, e você que está assistindo em casa também. Diz o seguinte: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí está o versículo 4 aqui. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram:
Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias de cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Muito bem. Existem muitas passagens bíblicas que falam sobre o coração do homem. Inicialmente, é necessário que a gente faça uma reflexão do que é o coração nas Escrituras Sagradas, o que ele significa, qual é o contexto que é usado a palavra coração nas Escrituras Sagradas. Em quais contextos? O que é o coração? O coração, ele é o centro operacional e espiritual de toda a vida. O centro operacional, em que sentido? Das nossas decisões são tomadas no nosso coração. Os nossos sentimentos estão lá no coração. Lembrando que sentimento são reações que nós aprendemos ao longo do tempo, são reações, e que em determinado momento que a gente vê determinada ação, nós reagimos a ela, com tristeza, com alegria, com raiva. Então, sentimento é algo que é aprendido. É diferente das emoções. Emoções, nós nascemos com emoções. Emoções e sentimentos são duas coisas totalmente diferentes. Sentimentos são sentidos. Aquilo que eu percebo através da minha visão, da minha audição, do meu olfato, do meu toque. E aí provoca sensações. No coração, nós temos a capacidade de decidir qual caminho nós vamos andar, qual caminho nós vamos trilhar. Está lá no coração. A vida espiritual também está no coração, porque por mais que nós ainda sejamos influenciados pelo pecado, nós sabemos que um coração que tem como Jesus o seu rei será guiado por esse soberano. Terá a sua vida submetida às ordens desse rei. Antes de Cristo, antes da conversão, quem reinava no coração era o pecado. Nós aprendemos isso durante a exposição de Romanos 7 e Romanos 6. E há um conflito, uma luta dentro desse coração, em que a gente muitas vezes usa ele como mente, a palavra mente. Mente de mentalidade, de racionalização. E durante essa leitura desse texto, o que a gente aprende é que esse coração ele tem um problema. E o problema desse coração é o pecado. Portanto, ele precisa ser curado. Esse coração precisa ser curado, regenerado, salvo de sua terrível condição. Por isso que eu afirmei, num tema dessa mensagem, que o coração é o alvo de Jesus. Porque o coração é a sede das nossas emoções. É nesse coração que nós fazemos a regência do nosso corpo. É através dele, do que pensamos. Ora, o coração se confunde com os nossos sentimentos, ora com a nossa racionalização, razão e emoção, sentimentos, está tudo envolvido na palavra coração.
É preciso conhecer esse coração. Não tem como nós passarmos dessa vida sem entender como funciona o nosso coração. Nós lemos um texto que é carregado de palavras fortes da parte de Jesus. Jesus olha para pessoas religiosas que frequentavam bancos das sinagogas todos os sábados. Tinham as escrituras sagradas gravadas na sua mente. Gravadas, eles decoravam as escrituras sagradas. Não um textinho aqui, um versículo aqui e outro acolá. Muito pelo contrário, eram capítulos e capítulos, todo o Pentateuco decorado, de Gênesis a Deuteronômio. Esses homens, fariseus, doutores da lei, tinham que passar por isso. Essa era a escola deles. Essa era a escola judaica. Eles aprendiam a ler e escrever nas escrituras sagradas. Então eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita religiosidade, eles tinham um zelo por esse conhecimento. Mas como o texto mesmo disse, nas palavras de Jesus, o coração deles estava longe de Deus. Eles tinham rituais, aqui nós vamos falar um pouco sobre esses rituais, que tinham o objetivo de purificação. Eles achavam que lavar as mãos, pura e simplesmente iriam purificá-los em seu interior. Jesus discorda totalmente disso. É preciso conhecer esse coração. Nós não podemos passar dessa vida sem conhecer esse coração, porque senão, assim como os fariseus e os doutores da lei, nós vamos estar domingo a domingo, sentados num banco, sentados numa cadeira de uma igreja, lendo as escrituras sagradas, decorando as escrituras sagradas, mas se não conhecemos o nosso coração, não sabemos quem governa o nosso coração, é possível que o nosso destino não seja um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos uma surpresa quando nós tivermos a nossa vida finalizada aqui nessa terra. O caminho para a gente descobrir o nosso coração, o caminho intelectual que todo mundo pode fazer é a leitura bíblica. É através da palavra de Deus, através da exposição da palavra de Deus, é que o coração é revelado. Lembrando que é preciso uma ação do Espírito de Deus. Isso é a parte de Deus. A nossa parte é ouvir, é escutar o que está sendo ministrado. Muito bem, nós precisamos passar pelo caminho da palavra de Deus. E a ação de mudança, de transformação desse coração é exclusiva do Espírito Santo de Deus. Eu queria que isso ficasse nessa introdução bem gravado no coração de vocês. Nenhum ritual de religioso como batismo, como Santa Ceia, ou qualquer outra coisa que a gente faça dentro da igreja tem o poder de purificar o coração de alguém. Assim como lavar as mãos ou fazer sei lá o quê, que o homem possa inventar para dizer que vai ser purificado por aquela ação, tem poder algum quanto à limpeza do coração. O coração continuará sujo. Você pode ficar muito limpo por fora, com aparência religiosa, mas por dentro ser uma sepultura. Como foi essa metáfora usada por Jesus Cristo para falar sobre os fariseus. Vocês são sepulcros. Olhando para o texto, nós temos 3 verdades sobre o coração. Todas as pessoas precisam ouvir dessa verdade. Eu espero que esse vídeo chegue em muitos lugares. Todas as pessoas precisam ouvir essas 3 verdades, mesmo que essas pessoas não compreendam de início essas 3 verdades, ou até rejeitem essas 3 verdades, mas elas precisam ouvir sobre essas 3 verdades. A primeira verdade é: nós precisamos entender que regras humanas não purificam o coração. Essa é a primeira verdade que nós temos nesse texto. Regras humanas não purificam o coração. Nós vamos olhar para o versículo 1 e o versículo 2 mais uma vez. Diz o seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Olha só, Jesus estava em um lugar, esses homens foram até Jesus,
não para ouvir a palavra de Deus, não para terem seus corações transformados. E aqui eu tenho uma primeira aplicação. Pode ser que pessoas venham para a igreja, ouçam a palavra de Deus, mas não com o objetivo de transformação de coração. Seja lá qual é o interesse que essas pessoas têm. Mas olhando para esse texto, é possível ver que pessoas se achegam até Jesus não para ouvir a palavra de Deus e ser transformado, ter o seu coração transformado, mas para rejeitar mais ainda a palavra de Deus. Esses homens, eles foram até Jesus com o objetivo de confrontá-lo acerca de uma tradição. Essa tradição, ela tinha origem nos líderes religiosos, os líderes dessa religião. O lavar das mãos antes de comer era o objeto da discussão aqui. Agora, nós precisamos entender que eles acreditavam que a lavagem de mãos tinha o poder de purificar o seu interior. A questão aqui não era proteção contra germes, tá? Tem muita gente que olha para esse texto e diz: ah, mas então eu não preciso lavar as mãos antes de comer. Não tem nada a ver com isso. Lavar as mãos antes de comer é higiene. O que está em questão aqui é uma tradição religiosa, em onde o lavar das mãos tinha poder de purificar o coração das pessoas. Naquela época de Jesus Cristo, esses homens, eles andavam em um estado que era dominado por Roma. Não tinha só judeus, não tinham só praticantes da religião judaica em Jerusalém. Existiam vários povos espalhados em Jerusalém e em outras cidades. O judeu tinha a ideia de que se ele tocasse em alguém que fosse gentil, ou seja, que não fosse judeu, ele se contaminava só de tocar nessa pessoa. Então ele precisava, antes de comer, lavar as suas mãos para purificar desse toque. E assim ele não se apresentaria diante de Deus para uma refeição impuro. Eles acreditavam que lavar as mãos cerimonialmente poderiam descontaminar o seu interior. Lavar essas mãos cerimonialmente tinha poder de descontaminação. Eu queria ler para vocês um texto, um comentário bíblico que eu li, que diz o seguinte: a crítica dos fariseus e escribas, relatadas aqui em Mateus 15, 1, 2, não tem nada a ver com higiene. Esses homens não se subentendiam que Jesus estava permitindo que os discípulos comessem com as mãos fisicamente sujas. A questão em disputa tinha a ver com a pureza cerimonial, não com a sujeira. Não tinha nada a ver com germes, acerca dos quais nem os discípulos, nem os seus críticos sabiam coisa alguma. Eles não tinham a noção que nós temos hoje de bactérias. Então, está fechado a questão aqui. O que está em discussão é um ato religioso que tem o poder de purificar o coração, e a crítica desses religiosos contra Jesus e seus discípulos era que eles não lavavam essas mãos cerimonialmente. Então, o alvo desses homens, se Jesus tinha um alvo, esses homens também tinham um alvo. O alvo desses homens era cumprir uma tradição, acreditando que seria possível ter uma transformação do seu interior. O alvo deles era esse. O alvo da religião é a transformação externa. É alguém parecer ser um ser bonzinho. Alguém politicamente correto, acima de erros. Mas na sociedade atual que nós vivemos, contextualizando com notícias de Tomé Açu, nós temos visto que muitas ovelhas, na verdade, são lobos, predadores, homens e mulheres vestidos de ovelha, andando em igreja, falando manso, mas não tendo o mínimo pudor e até atacando crianças inocentes e adolescentes, pedófilos. Isso é uma verdade. Assassinos.
Isso é uma verdade. Nós precisamos prestar muito bem atenção. Muito bem atenção. O alvo desses religiosos da época de Jesus era a transformação externa. Não importava como eles viviam no seu íntimo. Não importava se eles estavam transgredindo a imagem de Deus, a lei de Deus. Eles queriam mostrar para todos que eram religiosos, que eram mais espirituais do que as outras pessoas, que eram mais espirituais, que tinham uma revelação maior do que os outros, tinham mais conhecimento do que os outros. O alvo da religião não é o coração, é o exterior, com as suas regras humanas, suas tradições humanas, e tradições essas que às vezes vão para longe das Escrituras Sagradas. Temos que tomar muito cuidado. Atualmente nós também vivemos isso na sociedade religiosa. Pessoas acreditam que rituais e costumes externos tornam essas pessoas puras aos olhos de Deus. Elas caminham em procissões, elas fazem sinais com as mãos e uma série de atos, acreditando que podem se purificar a ponto de ter um relacionamento com Deus. Ainda existe isso hoje. E mesmo que não haja respaldo bíblico nenhum para isso, essas pessoas continuam, assim como os fariseus, criticando todos os outros que não repetem esses rituais. Quem não repete esses rituais não é espiritual, não faz parte da verdadeira, entre aspas, religião. Mas nós aprendemos logo de cara na leitura da palavra de Deus que o ritual religioso, as regras humanas, o jeitinho humano de lidar com o pecado, com o coração, não tem valor. Não alcança o objetivo. É só o estereótipo. A resposta de Jesus foi imediata à confrontação dos fariseus e escribas. Vejamos o que Jesus disse. Versículo 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha a acusação de Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento? Os fariseus acusam Jesus de transgredir a tradição de homens, de líderes. E Jesus acusa esses homens de transgredirem o mandamento, a lei de Deus, que eles diziam ser tão zelosos. E ele explica como esses homens transgridem através de um exemplo só. Tem vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos em que esses homens usavam a Bíblia para pecar. Eu já falei várias vezes em pregações aqui, em aconselhamento bíblico, em discipulado. Não use a Bíblia para pecar. Ah, não tem como fazer isso. Tem, está aqui o exemplo. O exemplo está aqui, Jesus expondo esse exemplo. Versículo 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, é mandamento. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. Antes o filho desobediente, o filho que não escutava a mãe, o pai que causava vergonha para a família, era arrastado no meio do arraial, levado para fora da cidade e apedrejado. A desobediência do filho, da filha, era o apedrejamento. Hoje os pais nem disciplinar os seus filhos conseguem. São tão bonitinhos, tão lindinhos, que não pode nem tocar a mão. Não pode falar nada grosso. Aqui, nessa época, era apedrejado. Não estou dizendo que a gente tem que apedrejar ninguém, mas nós temos que rever o nosso conceito de educação. Porque os filhos estão mandando nos pais, atualmente. Bom, fecha aspas, tá bom? Era só um pensamento que veio. Então, Jesus apresenta os mandamentos, apresenta o que está na lei de Deus, e no versículo 5, olha o que aparece. A tradição, a regra dos homens. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus.
ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Ou seja, anular a palavra de Deus por um costume ou tradição humana, criado por homens. Insensatez. Pura insensatez. Percebam a inteligência de Jesus. Jesus foi muito inteligente. Jesus não discutiu, Jesus não bateu boca, Jesus levantou uma questão que ele via na sociedade. Qual era o problema? Ele sabia que o alvo desses homens só era seguir tradição religiosas. Eles não estavam preocupados com o próximo, eles não estavam preocupados em proclamar o reino de Deus para os gentios. Eles fecharam a religião deles em bairrinhos, eram bairristas, não se preocupavam com a viúva, não se preocupavam com os órfãos, não se preocupavam com ninguém. A única coisa que eles queriam era ostentar que eles eram espirituais, tinham dinheiro, eram prósperos e tudo estava bem. Era a religião do olhar, de gostar do que vê nesse mundo. E lutar com todas as forças para adquirir o máximo de riquezas nesse mundo, para ser cada vez considerado mais espiritual pelas pessoas, mais benquisto, mais bem-sucedido, mais acima da média. Mas um dia a casa cai. Um dia o oculto é revelado. Sim. Percebam a inteligência de Jesus? Ele pega algo que está acontecendo na sociedade e ele mostra: olha o que vocês estão fazendo com a tradição de vocês. Olha o que vocês estão fazendo com as regras de vocês. Vocês estão usando essas regras para desonrar o mandamento de Deus. Sim, eles usavam as próprias leis para transgredir a lei. Criaram regras para transgredir a lei de Deus. Uma lei da qual eles diziam ser zelosos em cumprir. Com o intuito de quê? Nesse exemplo aqui. Não cuidar dos seus pais. Seus pais estavam idosos, estavam dependendo deles. E o que os filhos faziam? Responsabilidade não é minha. Então, o dinheiro que eu poderia te dar, eu dei como oferta. Logo, eu não preciso mais te ajudar. O que esse ato revela? Avareza. Falta de amor pelos próprios pais. Tudo em nome da tradição. Tudo em nome da regra humana. Era isso que acontecia. Eles buscavam brechinhas que não existiam na lei. Eles criavam no coração deles. Para esconder o quê? Que esse coração, na verdade, gostava era de aplauso. Porque quando ajudava o pai e a mãe que era idoso, ninguém via. Agora, quando levava a oferta lá na frente, eles levavam em grande quantidade. Então, os outros olhavam e diziam: nossa, está aí um homem próspero. Jesus Cristo falou sobre esse assunto. Quando ele fala sobre a oferta da viúva. Várias pessoas chegando com grandes quantias de dinheiro. E a viúva vai lá e apresenta somente umas moedinhas. Jesus, ela, de fato, ofertou para o Senhor. Esses homens não. Eles buscavam um aplauso. Eles faziam isso para ser visto na sociedade e ser conhecido como pessoas de bem. Pessoas boas. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Agora perceba uma coisa que a gente não vê na nossa época. Jesus, ele não economiza nas palavras pesadas aqui, não. Para censurar o comportamento desses religiosos. Jesus não economiza. Veja bem no versículo 7 do que Jesus chama os fariseus e religiosos. Hipócritas. Hipócritas. Falsos. Mentirosos. Hipócritas.
bem profetizou, agora ele vai pegar o recurso do Antigo Testamento para dizer, olha, está acontecendo conforme os profetas disseram. Os profetas estavam certos. Os profetas estavam certos. É preciso que nós entendamos que regras humanas não purificam o coração, e os profetas já diziam isso. Sim. O coração desses homens não pertenciam a Deus. Não pertenciam a Deus. A confissão de fé deles era uma farsa. Era uma fraude. Então você se escandaliza quando acontece algo assim na nossa sociedade, que vem de dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, não se escandalize não. É o resultado da hipocrisia. É o resultado da religião falsa. Em que as pessoas acreditam que ir domingo na igreja purifica atos de imoralidade sexual durante a semana. Que maltratar pessoas durante a semana não vai gerar problema nenhum, desde que domingo se dê uma oferta. É preciso entender que regras humanas não purificam o coração. Jesus chamou de hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Eu estou no versículo 7. A profecia citada por Jesus revela que o adorar de boca, meus irmãos, é possível. É possível que pessoas adorem de boca, mas o coração esteja distante. É possível que pessoas sentem numa cadeira de uma igreja, participem de todas as atividades e de boca digam, eu sou do Senhor, mas no coração não ser. Esse texto revela isso. Versículo 8, versículo 9 é a citação da profecia de Isaías. Isaías 29, capítulo 13, tá? Essa é a citação. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, prestem atenção nessa palavra, em vão, de nada vale, é perda de tempo, não está funcionando, está dando ruim, em vão me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, de homens para homens somente. Não aprofunda naquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. E olha, eu vou falar como alguém que é uma ovelha, como vocês são ovelhas também. O trabalhar de Deus em nossos corações de purificação do nosso interior não é algo fácil. Não é simples. Nós sofremos. Porque o nosso desejo ainda é pecado. Tem pecado. Nós desejamos coisas que são contrárias à vontade de Deus. Nós não podemos acreditar que um ato religioso tenha poder de purificar, se nós não nos submetermos à palavra de Deus. Esse é o importante. Esse é o ponto da mensagem. Isso mesmo. Mas vamos passar para a segunda verdade. A segunda verdade é preciso entender como o coração foi contaminado. Nós precisamos entender se eu tenho que purificar o coração e regras humanas não podem fazer isso. É preciso entender como o coração foi contaminado. Vamos olhar para o versículo 10 e para o versículo 11. Diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. Ouçam e entendam. Jesus está dizendo, não é só para ouvir e jogar informação fora, não. É para ouvir e pensar. Quem entende é quem pensa. Aonde que nós pensamos? Coração.
Ele está chamando para uma alerta de olhar para os nossos corações. Ouçam e entendam. Entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Essa palavra impura é de sujeira. Sujeira. Algo que está puro, limpinho, e de repente sujou. Imagina uma camisa branca, bem branquinha, que foi lavada, está muito branca, e de repente cai dentro da lama. Ela se torna impura, suja, não está mais branquinha, está toda suja de lama. É esse sentido da impureza. Ele diz, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso torna o homem puro. Então, dentro de nós tem algo que torna o homem puro. Como isso aconteceu? De onde vem essa contaminação? O que torna um homem impuro, ou seja, contaminado, é o seu interior. Jesus disse, ouçam e entendam, para que as pessoas olhassem para si mesmas e parassem de olhar para fora. O alvo era o interior. O alvo era elas mesmas. É o examine-se a si mesmo. Não é examine o outro, é examine a si mesmo. A raiz do problema não está em alimentos. A raiz do problema não está em circunstâncias, mas no coração contaminado pelo pecado. Então, aquele ditado popular que a ocasião faz o ladrão é mentira. A ocasião faz o ladrão. As circunstâncias levaram alguém a roubar. Não. Está errado. Essa contaminação ela aconteceu quando os nossos representantes no Éden, Adão e Eva, decidiram por desobedecer a Deus. Aconteceu lá. Ali naquele momento, os nossos pais optaram pela autonomia em relação a Deus. Eles queriam ser conhecedores do bem e do mal. Queriam ser como Deus. Trocaram a glória de Deus pela sabedoria humana. Olha a sabedoria humana aparecendo. Onde os fariseus foram pegos? Em tradições humanas, sabedoria humana. Olha qual foi o resultado. Depois de tantos anos na vida dos fariseus, sabedoria não levou eles ao entendimento. Essa sabedoria humana de quem era Deus. Daí em diante, meus queridos, a maldade humana tem aumentado. A maldade humana não tem diminuído. A maldade humana tem aumentado. E não tem como alguém dizer, na minha época era melhor. Todas as épocas foram marcadas pela maldade humana. Não existe uma épocazinha. Não, já ouviu isso? Na minha época... Não, na época era pecador também o pessoal. Fazia e cometia aquilo que era desagradável a Deus. Atitudes desagradáveis a Deus. Não era tão visto agora, porque não tinha como agora. Agora tem redes sociais. Mas todas as épocas foram manchadas pelo pecado. Desde o Éden. Desde o Éden. O que sai da boca se origina no coração. Se o coração é impuro, todo o ser será igualmente impuro. Não é só o interior que é impuro, não. O exterior vai ser impuro também. Versículo 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Olha, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, essa afirmação dos discípulos só mostra a preocupação deles com a opinião das outras pessoas. Eles também tinham esse problema. Os discípulos. A afirmação que Jesus tinha feito ofendia as pessoas. Porque ia de encontro aos seus pecados.
naquilo que estava oculto, por isso eles ficavam ofendidos. A reação do pecador que é desmascarado numa pregação é ficar ofendido contra o pregador, que prega tão somente a palavra de Deus. É essa a reação. A reação dos fariseus, ficaram ofendidos. E parece que os discípulos, não fala assim, Jesus. Não fala desse jeito, porque a gente vai perder membro. A gente vai perder membro da igreja. Vai ter gente que vai vir aqui, vestido de ovelha, vai ouvir a verdade e vai ser enxotado como lobo. Quem tem ouvidos, que ouça. É a verdade. Sendo pregada, ofende. Ataca o interior. O alvo de Jesus é o coração. Ataca. Machuca. E se não tem desejo por transformação do coração, interna, só externa, vai dizer não. Não, 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 não. A preocupação dos fariseus e mestres da lei estava com o exterior tão somente. Enquanto o coração deles estava totalmente distante de Deus. E sabe o que é pior? As pessoas sabiam que o coração deles estava distante de Deus porque elas viam na sociedade o comportamento delas. Mas ninguém tinha coragem de falar nada. E quem tinha coragem de falar, tinha que lidar com calúnia, com difamação, como fizeram com Jesus. Foi o que fizeram com Jesus aqui. Eles foram para confrontar Jesus, para detonar com Jesus, cheios de razão e ira dentro do coração. Não, esse jeito de pregar está errado. A gente pode dar um jeitinho desse outro jeito aqui, é mais fácil. É preciso entender que regras humanas não purificam o coração. É preciso entender como o coração fica contaminado. É preciso entender que o pecado bate a porta. E que nós estamos em uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o mundo, contra o diabo, uma guerra contra a carne. É preciso entender isso com clareza. Esses religiosos eram convencidos de suas tradições, mas não eram convertidos em seus corações. Eram convencidos, mas não eram convertidos. Como que a gente pode afirmar isso? Como que a gente pode dizer que esses homens não eram convertidos? No texto. Versículo 13. Olha o destino desses homens que no oculto vivem a hipocrisia. Olha o destino, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Será arrancada pelas raízes. Jesus chamou esses homens de cegos. Cegos. Eles eram cegos. Não podiam ajudar outras pessoas. Diziam ajudar as outras pessoas, mas não estavam ajudando. Eram cegos. Perceba que Jesus não está apaziguando a questão. Perceba que Jesus não está fazendo politicamente correto para agradar todo mundo, para ganhar mais fundos para o seu projeto de construção de uma igreja. Jesus não está botando panos quentes em cima da questão. Ele está indo cada vez mais profundo. E agora, além de hipócrita, ele chama de cego. Cego. Ele não apazigua a questão. Sabe o que Jesus pede para fazer? Ele pede para os discípulos deixarem
o assunto do fariseu de lado, pois esses não estavam dispostos a ouvir nem entender. Eles já foram com o coração para criticar, porque eles queriam ser transformados exteriormente, queriam ser aplaudidos, queriam ser elogiados, queriam ser reconhecidos. Versículo 14 fala sobre isso. Deixe-nos, eles são guias cegos. Imagine você faz uma viagem. E é uma viagem que você tem que ir até uma montanha. E quando você chega na montanha, o teu guia é um cego. Você vai andar pelos barrancos, por lugares perigosos, com um guia cego? Ele está colocando a vida dele em risco. E a das pessoas também. Eu não estou dizendo que um cego não tenha capacidade de ser um guia. Mas imagina a questão. A insegurança do teu coração de ser guiado por um cego. Um cego diz, não, espera aí um pouquinho, que eu vou te conduzir a atravessar a rua nesse momento agora. Ou seja, a tradição desses homens não purificava o interior e eles estavam enganando outras pessoas. As pessoas estavam sendo enganadas, estavam caindo no buraco da religião. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Versículo 14. Não vai sair do buraco. Vai ficar o tempo inteiro prostrado naquele local. Para entender o que contamina um homem, é preciso aprofundar nas questões do coração e não da religião. Sem sinceridade, irmãos e irmãs, amigos e amigas, é impossível fazer uma avaliação honesta do nosso interior. Se nós que estamos sentados aqui, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, não fizer uma avaliação sincera do coração, honesta, não tem como resolver o problema do coração. Ele vai continuar contaminado. E a culpa sempre será de outras pessoas, das circunstâncias, de tudo, enfim. Temos que entender que nós somos pessoas complexas. Nós somos pessoas muitas vezes difíceis. Nascemos contaminados com o pecado. E pasmem, nós não precisamos entrar em nenhuma escola para aprender a pecar. Ninguém precisa entrar numa escola para aprender a pecar. Peca porque é pecador. Ninguém. Por isso que, olhando para as Escrituras Sagradas, podemos afirmar que o coração é o alvo de Jesus Cristo. O nosso interior precisa ser revelado por Ele, para que deixemos de ser cegos. O nosso interior precisa ser revelado, para que deixemos de ser cegos e vejamos que Deus pode purificar os nossos corações. Ele pode consertar o problema do nosso coração. E aqui nós temos a terceira e última verdade. É preciso conhecer a natureza da contaminação do coração. Como é essa contaminação? O que está contido nessa contaminação? Olhemos para o versículo 15, primeiramente. Porque Pedro nos representa muito bem quando ele diz o que diz. Explica-nos a palavra. Quem tem interesse em resolver o problema do coração, sempre pedirá ajuda para Jesus. Versículo 15. Quem tem interesse em resolver o problema do coração, sempre pedirá ajuda para Jesus. Todos que pedem ajuda para Jesus estão representados por Pedro nessa expressão. Só Jesus pode purificar o coração. Versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Pergunta Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Prestem atenção, Jesus não estava aborrecido com os seus discípulos. Muito pelo contrário. A pergunta intencionava fazer com que eles raciocinassem a questão.
o alimento consumido é expelido. Isso é prática. Todo ser humano, desde Adão, é assim. Portanto, eles não podem provocar a contaminação espiritual, que é o assunto em questão. Ele está fazendo o que com os seus discípulos? Ouçam e entendam. Ouçam e entendam. Versículo 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro, contaminado. O coração está contaminado com pecado. Logo, tudo que sai do coração está contaminado. E torna o homem impuro, sujo, sem condições de se apresentar a Deus, mesmo que lave a mão direitinho, mesmo que faça o sinal da cruz, mesmo que faça qualquer ritual. Se o coração está sujo, é impossível se aproximar de Deus. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui nós temos o raio-x do coração. Esse é o raio-x do coração. É com esse potencial de maldade que todo homem nasce. Esse é o potencial de maldade que todos nós temos. E não há como negar. Porque isso aqui só são ilustrações do que acontece em 3 esferas humanas: pensamentos, ações e palavras. Só olhar para o texto. Maus pensamentos, pensamento. Homicídio, adultério, imoralidades sexuais e roubos, ações. Falso testemunho e calúnia, palavras. São 3 as esferas de ação humana, contaminados pelo pecado. Agora pode ser outra coisa. Isso aqui é ilustrações para mostrar a natureza da contaminação. Pode ser que uma pessoa não roube, mas possui uma mente com maus pensamentos. Inveja, por exemplo. Pode ser. Então cai por terra aquela ideia assim: eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, logo Deus não pode me mandar para o inferno. Vai mandar. Se o coração estiver sujo, vai mandar. Você passará a eternidade inteira no inferno. Se ninguém tem coragem de te dizer isso, eu tenho. Não tenho vergonha, não tenho medo não, porque é verdade. Mas Jesus pode purificar o seu coração. Pode levar à vida eterna. Quando essa pecaminosidade, esse potencial de maldade começa a execução dentro da nossa mente, aí saem ações e palavras e todo tipo de coisa que é terrível aos olhos de Deus. Os resultados são terríveis. Nunca subestime, meu irmão e minha irmã, o potencial de maldade que você tem. Nunca subestime. Aí quando você vê notícias ruins, até vindo de dentro da igreja, você não vai fazer você vai tomar susto nenhum. Nenhum. Não vai. Você vai saber. E você não vai usar a justificativa: a carne é fraca, por isso que fez. Não. Pessoas que não são submetidas a Deus, que não se submetem a Deus, são guiados pelo seu coração, pelo seu potencial de pecaminosidade. Fazem estragos terríveis na sociedade, para as outras pessoas e para si mesmo. Jesus finaliza o ensinamento da seguinte forma, versículo 20. Essas coisas tornam o homem impuro. Que coisas? A que ele acabou de citar. Maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. Lembrando que isso tudo aqui é ilustração. Tá? É ilustração. Para mostrar que nós pecamos em 3 esferas: pensamentos, ações e palavras. Isso torna o homem impuro. Ou seja, o problema da impureza do homem é de ordem interna. É o coração. É o coração que está com problema. E essas são as 3 verdades do coração que vocês
apreciaram nesse texto? É preciso entender que regras humanas não purificam o coração. É preciso entender como o coração foi contaminado. Isso foi explicado também, desde o Éden. E é preciso conhecer a natureza da contaminação do coração. Qual é o grau de pecaminosidade que vai fazer com que uma pessoa fale do jeito que fala, pense do jeito que pensa e haja do jeito que age. O que nós podemos concluir? O coração é o problema. O coração é o problema, pois é ele que torna o homem impuro e incapaz de se relacionar com Deus. O problema está lá. Não existe nada que os homens possam fazer para resolver esse problema. Não tem nada humano a se fazer para reverter esse diagnóstico. O coração está doente. Está afadado à morte, pois o salário do pecado é a morte. Esse é o diagnóstico. Nenhum ritual religioso terá eficácia para limpar o interior do homem. O homem morrerá dessa forma e perecerá eternamente com o coração desse jeito. Mas não termina aqui a mensagem. Porque ao ser exposto por essa palavra, por essa ministração, cada indivíduo, aqui ou pela internet, cada indivíduo pode ponderar acerca do seu próprio coração. Lembra das palavras de Jesus? Ouçam e entendam. Ouçam e entendam. Comecem a pensar. Usem o cérebro. Para o bem agora. Pondere o que há no seu coração. Você agora sabe verdade sobre o coração. E eu queria que você tirasse a seguinte conclusão. Você precisa da ajuda do alto para resolver o problema do coração. Você precisa da ajuda de Deus para resolver o próprio problema do coração. Daquele que conhece o coração do homem. Vamos finalizar com duas perguntas. Se o interior das pessoas, o coração é a raiz da impureza, como é possível resolver esse problema? Porque eu não posso pegar, eu não posso fazer uma cirurgia, não tem nenhum ritual humano que possa resolver isso. A resposta é através de Jesus. Só Ele pode limpar o coração do homem. Mas cabe ao homem reconhecer a natureza do seu coração. E aí sim, olhem o que diz 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Está projetado o texto aqui. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará. O impuro se tornará puro de todo pecado. O texto continua. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, porque é verdade, foi exposto isso aqui. É verdade, nós temos um problema. Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, a verdade está na palavra. A palavra é a verdade que revela o nosso coração. Mas esse sim faz toda a diferença. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem está fazendo isso? O sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência. Lembra a mente? Coração, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Jesus é a solução para a purificação do coração. Jesus
Não um ritual humano, o sangue de Jesus. Então, meu querido, minha querida, você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade de confessar os seus pecados, de chegar diante de Cristo, pedir perdão e ser purificado e curar a doença do seu coração. Tem solução. O diagnóstico é ruim, mas Jesus é bom. O precioso sangue de Jesus purifica o coração. Mas o coração do cristão é assim também? O coração do cristão é assim também? Deixa eu te dizer uma coisa. O coração do cristão pertence a Cristo. Mas o pecado ainda é um problema a ser enfrentado todos os dias. Nessa história de seus problemas acabaram. Vem para Cristo que seus problemas acabaram. Não. Aí agora você vai lutar com as armas corretas. Jesus vai te ajudar a purificar o teu coração. É uma batalha diária. Meus irmãos, minhas irmãs, Dona Miaque, Joilson, eu, tragamos na nossa mente que nós ainda sofremos influência do pecado em nossas vidas. Porém, Jesus é poderoso para nos livrar no meio da tentação. Jesus é poderoso, é uma batalha diária, Dai. É uma batalha diária, mas a guerra um dia vai ter um fim. A guerra um dia terá um fim e o cristão sairá vitorioso dessa guerra. Nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Glória a Deus por isso. Agora, o que nos prende a não fazer coisas erradas? Os freios de Deus. É Deus que contém. É Deus que segura, é Deus que tira as amizades, é Deus que faz as coisas acontecerem para sacudir você e mostrar que você está no caminho errado. É Deus, não são as pessoas, não são rituais, é Deus que mostra para os seus filhos e filhas que o seu caminho está errado e precisa se ajustar e precisa ouvir a verdade. Precisa ouvir a verdade. Deus coloca os freios dele na nossa vida. Podemos mortificar a nossa carne e viver uma vida digna da nossa salvação. Eu quero que você olhe, esse é o último texto que eu vou projetar e nós vamos orar agora. Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis de dentro para fora. O coração é o alvo de Jesus. O teu coração é o alvo de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Agora nós sabemos, temos muita informação sobre o coração. Sabemos que tem jeito para esse problema. Que pessoas ao ouvir essa mensagem peçam perdão a Deus pela forma como estão vivendo. Clamem pela salvação. Encontrem o perdão do Senhor, a graça de Cristo ter ido para a cruz, para perdão dos pecados. Nós também te louvamos, Deus, porque um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, passamos pelo processo da conversão, mas ainda lutamos contra o pecado. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que estamos tendo. Nos perdoa pelas falhas que cometemos. E, por favor, Senhor, nos dá força para testemunharmos como o Senhor tem poder para transformar os corações, começando pelos nossos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, finalizou aqui o nosso momento de culto. Eu queria agradecer vocês que estão nos assistindo. Semana que vem nós voltamos para o texto de Romanos. Vamos começar a exposição do capítulo 8, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.